pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a tua bênção. A Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Pai Santo Cristo, nosso Deus, tem piedade de nós. Amém. E o Senhor que hoje visita o Hades, nosso Senhor Jesus Cristo, repito, que hoje visita o Hades. Para os que não sabem que é o Hades não é o reino dos infernos. O Hades é uma espécie de antecâmara, onde estão aqueles que um dia irão para o reino dos infernos. Porque após a morte, ninguém entra no reino dos céus. Após a morte, ninguém entra no reino dos infernos. Só entraremos uns e outras no reino dos céus e outras e uns no reino dos infernos, depois, quando chegar o dia da parousia, o dia do juízo final, quando Cristo julgar primeiro os mortos e depois os vivos, e a ressuscitar a uns e a ressuscitar a outros antes de julgar, naturalmente. Então, hoje o Senhor, que está no túmulo, está no sepulcro, Ele desce ao Hades. Onde estão quem? Onde estão todos aqueles e aquelas que desde Adão e Eva até à morte na sua natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo haviam morrido. E o Senhor vai lá buscar aqueles que são os justos e as justas, ou seja, aqueles que amaram em suas vidas. Mas se o Verbo não tivesse encarnado, se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse saído do ventre de Maria, Ele que é o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ninguém sairia do Hades. Mais grave que isso, a morte, que é a herança que Adão e Eva nos deixam, depois de abandonarem o seu amor, que era o seu Criador, a morte só podia ser vencida por Deus. Porque a morte não existia quando Adão e Eva estavam no paraíso. A morte é uma das consequências daquele ato translocado, daquele ato de profundo egocentrismo, de profundo egoísmo, de profunda falta de amor, em que Adão e Eva decidem que não querem amar o seu Criador. Não têm interesse nenhum em estar próximo do Criador que lhes insuflou a vida, criou todos aqueles jardins e todo o cosmos, repleto, os jardins de flores, os mares de variegadas espécies de peixes, e este universo imenso, o cosmos todo, com tanta variedade de luminares, de luzeiros, que são as estrelas, e tantas outras coisas que aí habitam, que aí existem. E Adão decidiu não amar o Senhor nosso Deus. Ele foi criado mortal, como nós, vocacionado. Isto o que é dizer vocacionado? Criado mortal e vocacionado a. Vocacionado quer dizer chamado por Deus, seu Criador, a ser imortal como Deus. O princípio de Adão e Eva é igual ao nosso. Nós não somos Deus. Nós temos um princípio. Temos um tempo em que não existíamos e um tempo a partir do qual passamos a existir, depois de 9 meses de gestação no ventre de nossa mãe. Mas depois, amados irmãos e irmãs, tudo o que Deus é, Ele partilha connosco. E Adão impossibilitou pelo seu ato de falta de amor, ele impediu, ele destruiu, ele quebrou a ponte da comunhão com Deus. E isto é o mesmo que dizer que Deus não podia mais, a partir desse momento, participar na vida de Adão, nem Adão participar na vida de Deus. É isso que significa quebrar a ponte da comunhão com Deus. Comunhão, mais uma vez, e hoje, no dia em que o Senhor está morto, eu repito, comunhão nossa com Deus significa nós podermos participar na vida de Deus. E comunhão de Deus connosco significa que Deus pode e deve, se nós desejarmos e deixarmos, Deus partilhar-se-á connosco também, a sua vida connosco. Isto é que é comunhão. Aprendei que as palavras são importantes. É por isso que o Verbo
é a voz da Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, é do Pai e do Filho e do Espírito Santo o único que fala. É a voz do Pai. E é a voz do Espírito Santo, no sentido em que é a voz das três pessoas divinas da Santíssima Trindade. É o Verbo. Eu quero dizer, verbo significa a palavra. Então, as palavras que saem da nossa boca são importantes. Nós somos responsáveis pelo que dizemos. Adão era responsável pelo que deveria dizer a Deus. Ele disse que não queria amar mais o seu Criador. Bem, e por isto o Verbo tem que encarnar. Um homem, na plenitude da sua natureza humana, tem que dizer, como eu já vos disse numa dessas homilias passadas, que sim, outra vez, a Deus. Senhor, nós queremos voltar para Ti. O erro dos nossos pais, dos nossos antepassados, Adão e Eva, foi um erro deles. Nós oramos por eles, mas nós não queremos o que eles quiseram. Nós não queremos estar longe de Ti. Nós não queremos viver sem Ti. Nós queremos voltar a estar de novo contigo. Mas não bastava que fosse apenas homem pleno. Tinha que o ser. Porque Adão disse que não e tem que ser um novo Adão a dizer que sim, em nome de toda a humanidade. E é nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem. E Ele toma a sua humanidade, Ele é o homem, tomando a sua humanidade, de Maria. Maria, mãe de Deus, não tem natureza divina. Ela tem natureza humana como todas as mães e mulheres deste mundo. Donde a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo toma a sua natureza plena enquanto homem de Maria, sua mãe. Mas o seu Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, não é um homem. É Deus, Pai. Então, na sua natureza divina, Ele é plenamente divino. Ele é Deus. Homem, para ter uma boca, para dizer o contrário perante Deus do que Adão disse. E plenamente Deus, para acabar com a morte. Porque os homens não matam a morte. Tinha que ser um Deus a acabar com a morte. Então, como não havia ninguém para falar em nome da humanidade, só havia a boca de Cristo, o Senhor vai lá, deixa-se engolir pela morte, para esventrar por dentro, destruir, fazer explodir, erradicar, acabar a morte. A morte acaba com Cristo. Claro, nós morremos, sim, mas ressuscitaremos. E antes do Senhor ter morrido, ninguém ressuscitava do mundo dos mortos. A morte tinha poder sobre os filhos de Deus. A partir de hoje, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte vai deixar amanhã. Já hoje, embrionariamente, isto é, já hoje o começo, é a certeza de que a morte não vai ter poder nenhum. E amanhã, na luz jubilosa e luminosa da Santa Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, visivelmente, é conhecida como fraca, como não tendo nenhum poder mais sobre nós. Nós morreremos apenas porque herdamos as consequências, não herdamos a culpa de Adão e Eva. Nós não somos culpados do ato de Adão e Eva, isto que fique bem claro para todos nós. Nós não dissemos a Deus que não amávamos, foi Adão e Eva que disseram. Então, eles são os culpados, eles são os responsáveis, mas esse ato, essa culpa, essa decisão que Adão e Eva tomaram, tiveram consequências. Olha, um pai e uma mãe ouvem um filho bater à porta, mas não lhe abrem a porta. Bem, o que é que acontece? O filho, se for inverno, pode, devido à decisão do pai e da mãe, simplesmente morrer com temperaturas negativas. Há sítios no país em que temos menos 10 graus, há países no mundo, na Europa, em que há menos 40, e o filho morreu, porque simplesmente o pai e a mãe decidiram, não entras hoje em nossa casa. Então, o pai e a mãe, se calhar, não queriam matar o filho. Mas é verdade que a decisão do pai e da mãe teve consequências. Entendem? Aqui não tem a ver a morte ou a vida do filho, tem a ver as consequências da nossa decisão. E a consequência da decisão de Adão e Eva foi que nos deixaram a nós a herança da morte. Nos deixaram as rugas que vêm ter connosco sem que nós as procuremos. Nos deixaram um abdômen, uma barriguinha que tem que ser alimentada 2, 3 vezes por dia porque temos fome. E eles não tinham no paraíso. Deus alimentava-os com o seu amor. Bem, e o Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, é aquele que vai recuperar o que estava destruído. Vem restaurar o que estava perdido. É aquele que é a boca de todos nós, em todas as eras, em todos os séculos. Que diz ao Pai, Pai, perdoa-os. Isto é, perdoa a Adão e Eva e a todos os outros do tempo de Adão e Eva, posterior, e daqueles que ainda vão nascer depois de nós que estamos aqui hoje.
Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aquilo que o Senhor diz na cruz é isto, é para todos nós, de todas as eras. E o Pai escuta o Filho. O Pai ama verdadeiramente o seu Filho, nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo. E o Filho ama o Pai, como só aquele Filho o sabe amar, porque entregou a sua vida por amor ao pedido que o Pai fez, fazendo do pedido do Pai também uma ordem para si mesmo, dada por Ele próprio, o próprio Cristo. Então, este é o Senhor da vida. E nós somos irmãos deste Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor da vida, aquele que vence a morte. Nós somos irmãos de Deus, por semelhança, porque somos batizados e fomos crismados. Fomos batizados e fomos crismados, e aí recebemos o nosso sacerdócio. As mulheres e os homens. Não foram só os homens. As mulheres e os homens são sacerdotes do povo real de Deus. Depois temos os outros, os que estão no altar. Como eu disse ontem, para que seja, que se chamam sacerdotes sacrificiais ou hierárquicos, que em nome da comunidade levam os pedidos de toda a comunidade diante do altar de Deus e recebem da parte de Deus a resposta para a comunidade. É isso que os sacerdotes fazem. Apresentam a comunidade a Deus e depois apresentam Deus ao povo de Deus. Que o Senhor vos proteja e vos traga no vosso coração a certeza do que hoje aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu e está a acontecer e acontecerá. Para que o Senhor pedir, cure todas as enfermidades de todos os doentes, não só daqueles que nós conhecemos, não só portugueses, não só das nossas famílias, mas de todos aqueles que vivem neste planeta Terra criado por Deus, cujos rostos são invisíveis para nós e sê-lo sempre. Mas para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não há rostos invisíveis. O Senhor vê tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor é poderoso como ninguém é. Só Ele tem o poder sublime, supremo, próprio de Deus. Por isso, com esse poder, Ele pode curar os doentes, como curou aqueles justos que trouxe do Hades, pegando na mão de Adão e Eva, e a todos os outros que lhe deram a mão também, que eram justos e justas. Então, oremos, mas oremos com certeza que Deus pode, independentemente se eu sou digno, se eu não sou digno, se tenho muitos pecados, se tenho poucos pecados, Deus pode tudo, Ele não tem pecados. Ele é amor puro. Eu sou uma pálida sombra de um amor esquecido há meio milhão de anos atrás. Já nem sei o que significa amar, mas Deus sabe, Cristo sabe ao ponto de dar a vida por nós. Como nós ainda não demos a nossa vida por ninguém, o nosso amor está muito longe do amor de Cristo. Mas o amor dele por nós está próximo. Então peçamos tudo a Cristo, nosso Senhor, não porque estamos próximos dele, mas porque ele está próximo de nós. Ainda que nós queiramos estar próximo dele também. Que o Senhor vos proteja e vos guarde. E faça com que todos vós possais ressuscitar também para uma vida nova, uma vida renovada, como o Senhor que amanhã irá ressuscitar. Orai por toda a igreja, orai pelos doentes e um bom regresso às vossas casas. Amanhã, os que forem ao mosteiro e que fiquem depois da Sagrada Liturgia, amanhã, os que forem ao mosteiro vão celebrar connosco a Páscoa. Depois temos os ágapos na adega do mosteiro. Então levem o que puderem, tudo o que puderem, porque há irmãos que não levam nada. E o mosteiro também é pobre. Imaginem, chegam ali 30, 40 fiéis que ficam, e 50 e depois não têm nada. Só têm um ovo para comer, para 30 pessoas. É triste, uma Páscoa triste. Então, levai este mundo e o outro, tudo aquilo que tiveres, que possais levar, para partilhar-vos lá. Depois da festa santa da ressurreição, aqui também. Trazei o que é habitual trazer, que todos vós sabeis, mas lembrai que os vossos irmãos que se calhar não sabem, porque amanhã depois, no final da festa pascal, haverá ágapos aqui dentro da igreja, para que todos partilhem também o alimento do corpo, já que partilharam o alimento da alma ao comungarem a Sagrada Eucaristia, corpo e sangue do nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo. Lembrai-vos do nosso primeiro metropolita Gabriel de Lisboa, para que o Senhor receba no seu reino e um dia no reino dos céus. Pedi-lhe que não esqueça os seus filhos. Nenhum de nós tem a dignidade para ser filho terreno do metropolita que tivemos. Um metropolita que não entendemos o que ele dizia, porque ele era um homem erudito nas palavras, que não eram tresmalhadas como um rebanho que se espalha no meio da pradaria do lameiro. Era um homem que sabia falar, era um homem exigente, era um exímio teólogo, era um homem da arte espiritual e mística, da iconografia, era um liturgo e um liturgista. O que é que significa ser liturgo? Liturgo é o homem que celebra a Sagrada Liturgia como sumo sacerdote, como Cristo celebraria.
liturgista, que ele também era. É o homem que conhece a rúbrica, os livros, o que é que significa a Sagrada Liturgia, a teoria toda sobre de onde ela veio, onde ela passou, todos os cantos, antífonas, e tudo aquilo que tem a ver com a Sagrada Liturgia. Ele era um mestre nesse conhecimento também. Era um vulcão incandescente, porque vomitava lava. Quando os seus filhos, às vezes, não eram cordatos, não eram dóceis. Não era uma questão de obediência, não eram obedientes. Não. Quem não for dócil, quem não for cordato, não é obediente. Por isso, dizer não eram obedientes não é importante. Quem é dócil é naturalmente obediente. Um cordeiro é dócil. Um cordeiro pequenino, com 1 mês ou 2 de vida, não é um perigo para ninguém. Ele é dócil. E nós não éramos, possivelmente, nessa época, tantas vezes. Então, amemo-lo. Não julguemos o nosso metropolita nos atos em que, se calhar, não nos agradaram que ele tivesse para connosco. Se nós quisermos, todos nós inventamos, ou todos nós somos justos e encontramos algum ato que realmente não foi. Bom, um ato, talvez, de amor do metropolita para connosco. Mas de todos os atos de amor que o nosso metropolita Gabriel não teve para connosco, de todos, ele nos pediu perdão em vida. Perdão seguido de um abraço terno, de um beijo carinhoso e de lágrimas que lavavam a alma dele e a nossa. Nós, se calhar, não pedimos perdão ao metropolita Gabriel de todos os pecados que cometemos para com ele. De todas as vezes que não o amamos. Que o servimos muito mal. Ele era um príncipe deste mundo no meio de cegos, vestidos de trapos, que éramos nós. Tal como Cristo é o Verbo, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, que baixa da majestade e da glória da Santíssima Trindade para tomar a miséria humana, o metropolita Gabriel também desceu do alto da sua fidalguia. Ele, que vinha de família de reis, ele que tinha avós almirantes, ele que era um homem poderoso e rico, deixou tudo isso para estar com os miseráveis como nós, que nem uma frase conseguíamos, ainda hoje temos dificuldade em começar e chegar ao fim, com um português semanticamente bem falado. E ele não tinha vergonha dos seus filhos. Eram os seus filhos e filhas. Amava a todos profundamente. Até os maus cheiros que alguns tinham, porque nem todos se lavavam, como era suposto. E ele amava a todos, como nosso Senhor Jesus Cristo. E deu a vida por nós, à imagem de Cristo. Jovem de 59 anos, jovem, preparamos nesta vida. Ele, se fosse vivo hoje, teria 86 anos, nosso primeiro metropolita. Poderia ser vivo. O patriarca católico seria Suntagiórios, tem 97, está vivo. Muito alquebrado, é verdade, mas vivo. E ele deu a sua vida, jovem, por toda a sua igreja. Foi esta igreja que o levou ao túmulo. Porque ele amou tanto, 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 que já não sobrava corpo para poder doar sem tanto amor. Como Cristo hoje, que vai para o túmulo. Só que Cristo é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador meu, vosso e do nosso metropolita Gabriel. Este é o nosso único Salvador. Então, amai em Cristo todos aqueles que não sabem amar a Deus, como Adão e Eva. Amai a nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que nem sabem o que é o amor, nem estão interessados em que se fale de Deus. Não falar de Deus, amados irmãos, é não falarmos de nós próprios. Quando esquecermos Deus, esquecermos também de nós mesmos, porque não teremos mais espelho no qual possamos olhar o nosso rosto, porque esse espelho é Deus. Deus que nos ama e se apresenta com o seu rosto diante do nosso. E nós, olhando o rosto de Deus, saberemos se temos um rosto semelhante ao dele ou não. Quando não há espelho, nós não existimos. Somos invisíveis. Como aqueles que estavam no Hades, na antecâmara do reino dos infernos, que foram hoje visitados por Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Que o Senhor vos proteja, vos guarde e vos ilumine para que um dia possamos entrar no reino dos céus, com os nossos amores que já partiram, e para reencontrarmos nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, a Mãe de Deus, e também o nosso anterior metropolita, e também nossos pais, nossas mães, nossos maridos, nossas mulheres, nossos filhos, todos aqueles que amamos. Até amanhã, se Deus quiser. Aqui nesta igreja, ou em qualquer igreja nossa, no nosso país, inclusive nos tempos.